Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos desse filme que é um dos filmes mais esperados de 2021. Desse filme que traz de volta Tom Hardy como um dos personagens mais famosos do universo do Homem-Aranha. Desse filme que é a continuação de um sucesso lá de 2018, que tecnicamente é um desastre, mas deu muita bilheteria. Desse filme que é uma produção de um dos personagens mais amados dos quadrinhos. Isso mesmo, galera. Venham comigo que hoje estamos aqui para falarmos sobre Venom, Tempo de Carnificina. E bom galera, antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, principalmente lá no Instagram, que é onde a gente posta a maioria das coisas. Tem post todo dia, tem trechos, tem cenas, tem, enfim, muita coisa voltada para cinema. Toda a divulgação acontece por lá também. Tem a Liga IDPR, que quando esse podcast estiver saindo, deve estar na 13ª, 14ª rodada. Enfim, mas nos sigam lá no Instagram, tem muita coisa interessante. Lá no Pinterest também, a gente posta 3 vezes ao dia, tem bastante post também, muitas cenas, muitas coisas. Ficam até mais fácil de vocês salvarem os pins, então nos sigam lá no Pinterest. No Hotmart Sparkle, a gente também tem uma comunidade lá, posta quase todo dia, várias coisas, vários posts, várias cenas também lá. No TikTok, a gente publica bastante coisa, principalmente coisas se vocês quiserem fazer dublagem de cenas. Tem cenas de vários filmes e várias séries lá no TikTok também. A gente também publica esse podcast em várias plataformas, no YouTube, no Google Podcast, no Spotify, mas a gente publica por último no YouTube. Nessas outras plataformas de podcast onde você pode escutar o áudio, a gente publica antes, só no dia seguinte é que sai no YouTube. Então se você está escutando isso aqui no YouTube, recomendo nos seguir lá no Spotify, lá no Google Podcast. Tudo é Sessão Cinema ou Sessão Cinema OFC. A gente também publica vários livros lá no Wattpad. A gente está no momento publicando o segundo, que é Ciara. É tudo de um universo compartilhado, então eles vão interagindo entre si. Ciara, S-I-A-R-A. O primeiro resultado com certeza é o nosso livro. Também tem elementos de Oni, se vocês pesquisarem com certeza vão achar. Oni, O-N-N-Y. Certo? Mas bom, agora falando efetivamente sobre Venom, Tempo de Carnificina, tem umas coisas muito interessantes que a gente precisa comentar, principalmente coisas que são vinculadas ao filme anterior, ao filme lá de 2018. Porque pra quem não sabe, Venom 1 foi um sucesso estrondoso, sabe? Foi um negócio assim absurdo, até porque o filme não é bom, sabe? O filme lá de 2018, ele é muito zoado de roteiro, é muito mal resolvido visualmente, é esquisito, cara. Tem uma cena de beijo que é um negócio assim assustador, bizarro. Então teve muita coisa que deu errado, sabe, naquele filme. Porém, algumas coisas deram muito certo. A dinâmica do Ed Brock com o simbionte, com o Venom, é do caralho e funciona pra caramba. Então, o humor do filme é escrachadíssimo daquele de 2018 e também funciona legal. Algumas cenas de ação são meio zoadas, mas tem outras que até se salvam, então beleza. O filme ele é meio sessão da tarde, é meio pipocão e isso aparentemente agradou muita gente. Teve uma divulgação legal, teve um marketing legal, então levou muita gente pro cinema e essas coisas, de certa forma, eles trouxeram pra cá. Então, analisando bem, Venom 2 é nada mais, nada menos que um aglomerado de coisas que deram certo no primeiro filme. Até porque Venom Tempo de Carnificina tem 1h30 por ali, 1h20 e poucos minutos, porque conta os créditos também. E é justamente para ser um filme simples. O fato é que o filme é bem objetivo. Praticamente todo o filme, praticamente o primeiro e o segundo ato, é só o desenvolvimento de dinâmicas entre o Ed Brock e o Venom, entre o Carnificina e o Cletus, entre a dinâmica do Cletus e do Ed Brock. Então, basicamente o filme é desenvolver essas dinâmicas que no primeiro filme deu certo, e nesse segundo filme eles entram um pouco mais, eles exploram mais, eles usam mais tempo de tela, e tem muitos diálogos que claramente foram feitos pra isso, sabe? Muitos diálogos só pra você fazer uma cenazinha legal, pra você desenvolver um pouco mais o personagem ali no meio, sabe? Pra você criar uma individualidade, pra você ter boas trocas ali. Então isso deu certo lá no primeiro filme de 2018, e eles trouxeram pra cá. O filme, ele é muito claro no objetivo que ele tem, sabe? É muito redondinho, é muito fixo no caminho que ele precisa tratar, e ele faz isso de forma simples. Você tem que chegar do ponto A ao ponto B e você vai reto. É basicamente isso que Venom 2 faz. Ele não enrola, ele não fica querendo construir arcos paralelos, tramas paralelas, ele é objetivo, sabe? É simples. E eu acho que isso funciona melhor do que o primeiro filme. Você não complica tanto. Um dos problemas do primeiro filme é que eles estavam tentando criar algo grandioso
num lugar que não tinha, sabe? E aqui não, cara, o filme ele é muito localizado, ele é muito fechadinho, ele é muito objetivo, ele tem consequências dos problemas ali do primeiro filme, mas é um negócio muito pequeno, sabe? É um negócio bem fechado ali na história dele. Então assim, é limpo o filme, sabe? É isso que eu quero dizer. Não tem tanta enrolação e eu acho que de certa forma, por isso esse funciona melhor do que o primeiro filme. A história é traçada com as dinâmicas que precisa, com as coisas boas do primeiro filme, e você segue assim, consequentemente dá certo no final. Nessa introdução sobre o filme, eu falei por cima de alguns tópicos que a gente pode ir utilizando durante a análise. O primeiro deles é a dinâmica e as piadas que tem no filme. Como eu falei lá em 2018, a dinâmica do Ed Brock, as piadas, o humor do filme era legal. Era escrachadíssimo, mas funcionava. Era uma das poucas coisas positivas da produção. E não é à toa que aqui eles afundaram o pé nessa dinâmica. Eles afundaram o pé nessa interação e foram com tudo, sabe? Acho que o principal recurso do filme é esse. É você ver o Venom e o Ed Brock conversando. Essas duas personalidades fortes, essas duas personalidades que não cedem, interagindo em um corpo só. Então isso é legal, cara. E eu acho que é melhor do que o outro filme. Confesso que eu entrei no cinema com o pé atrás. Eu tinha medo que fosse demais, que ficasse um negócio zoadaço. Mas não, cara, funciona, eu ri pra caramba. É escrachado? É muito escrachado. Mas o filme já deixa claro desde o começo que ele não vai se levar a sério. No filme passado, tinha uma coisinha ali meio entre se levar a sério e não se levar. Aqui não. Aqui eles não se levam a sério em momento nenhum. E isso fica claro durante o filme inteiro. Então você assiste mais tranquilo, sabe? Você assiste ciente de que vai ser um negócio bizarro, escrachado, enfim. E você assiste feliz com isso, tranquilo, sem ter aquele peso na mente de que poderia ser algo sério. Até porque, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas você traz o Carnificina pro filme, de certa forma você espera que o negócio vai ser um pouco mais sério. Mas daqui a pouco eu explico se o Carnificina funciona ou não. Porém, o fato é que tem muitas piadas, que tem até no trailer, envolvendo o Venom e o Carnificina, e que até aí também é legal, sabe? Até aí são piadas bem localizadas, funcionais, e eu acho que nesse quesito aí não tem nada de muito negativo. Outra coisa que eu já falei um pouco, mas dá pra se aprofundar mais, é o fato de que eles querem sair de um ponto e chegar a outro de forma simples. Cara, claramente o roteiro, ele foi feito pra não errar, ou pra você minimizar erros. Isso é muito claro, sabe? O roteiro, ele foca em desenvolver os personagens e tem uma história muito simples. Você tem uma cena grande de ação, assim, que é lá no final. O resto do filme, até ali o começo do terceiro ato, ele tem um foco também de criar aquela situação, sabe? Pra você chegar naquela grande luta ali do terceiro ato, que é a do Venom contra o Carnificina. Mas até lá, você vai plantando e colhendo elementos dessa situação, e é muito certeiro. O fato é que Venom, Tempo de Carnificina, ele não é usado. Ele não tentou ser mais do que ele poderia ser, ele não tentou ir muito grande, ele não tentou atingir um novo patamar, ele inclusive decidiu reduzir o ritmo. E de certa forma isso é legal, mas aí num filme que tem um Carnificina, a expectativa era que viesse um negócio grandioso, sabe? Era que viesse um negócio assim, horripilante, um negócio sanguinário, talvez mais 18. Mas aí a gente entra na parte da classificação do filme, que foi mais 16, justamente por ser leve, não é? De certa forma, por não ter todo aquele sangue, por não ter toda aquela carnificina que o personagem naturalmente entrega. Eu não diria que isso foi frustrante, sabe? Mas tem uma grande quebra de expectativa aí. O lado da Sony, o lado da Marvel em si, é que o primeiro filme foi um sucesso absurdo. E a expectativa é que esse filme seja outro sucesso grandioso, e é o que está sendo, né? Basicamente as bilheterias de Venom estão aí nas alturas até o momento. Mas em compensação você perde muito do personagem, colocar o Carnificina de forma mais leve. Tem muita coisa que eles deixam meio que subentendido ali que acontece, mas sangue de verdade, como tem por exemplo lá em Esquadrão Suicida, não acontece, sabe? Então você perde um pouco do potencial do personagem, mas você ganha em bilheteria, você ganha em dinheiro, que eu acho que é isso que interessa mais a Sony e a Marvel. A história, no geral, ela é muito bem contada. Como eu falei, é simples, não tinha muita dificuldade para você contar a narrativa que eles precisavam, para você construir os personagens, para você construir as situações. É um negócio realmente muito simples e eles conseguem contar isso de forma legal. A questão é que o problema virou um filme de sessão da tarde. Na verdade, não de sessão da tarde, eu acho que é um pouco violento, talvez o que passa de noite na Globo, temperatura máxima, tela quente, enfim, alguma coisa. Aquele horário de filme que passa depois da novela. Cabe um filme ali, sabe? E virou esse tipo de filme. Mais do que Venom 1, inclusive. E isso sim incomodou de verdade. Porque, como eu falei, tem personagens
com potenciais absurdos, e você poderia entregar sim um filme mais organizado, um filme mais desenvolvido, um filme mais profundo, um filme mais bem construído, e isso não aconteceu. O fato de se ter o Carnificina e precisar ser um filme para 16 anos pelo menos, não tira o fato de que as coisas poderiam ser mais desenvolvidas, não tira o fato de que poderia ter uma história mais profunda, de ter uma história mais pesada, de ter uma narrativa melhor, sabe? Eles ousarem. Eles não quiseram ousar, isso é o fato. Eles não quiseram arriscar. E esse é justamente o ponto principal do filme. O filme é melhor que o primeiro? É melhor que o primeiro, mas porque o primeiro filme pelo menos se dispôs a errar. Nesse aqui eles nem tentaram, eles quiseram ir muito certeiro, e é por isso que virou um filme de sessão da tarde. Então tem essa questão que me deixou um pouco incomodado, mas enfim, no final, acho que pra proposta dá certo, sabe? No final, eles entregam o que eles queriam, sabe? O planejamento era esse, e sendo o filme sessão da tarde ou não, no final tá lá o que tava no papel, tá em tela e deu certo, aparentemente. Apesar disso tudo, apesar desses pontos positivos e desses pontos negativos, o saldo no final é que esse filme, ele é muito mais bem resolvido do que o primeiro, em vários aspectos, Em roteiro, como eu já citei, ele é super resolvido, bem melhor do que o primeiro. Visualmente, eu acho que também dá certo. Tinha umas coisas que me incomodavam pra caramba naquele filme de 2018 no visual, então, por mais que não seja excelente o que a gente tem aqui, é melhor do que o de 2018. Então eu acho que visualmente ele corresponde, sabe? Ele evolui um pouco. O vilão é bem mais resolvido também. É simples, sabe? O Carnificina também não é um vilão puta desenvolvido, não tem uma puta história, é um negócio realmente mais redondinho, é um negócio mais fechadinho ali, bonitinho, e é melhor do que o vilão do primeiro filme, isso com certeza. As cenas bonitinhas, a fotografia por trás, também eu acho mais legal do que o filme de 2018, então pra mim tá tranquilo, sabe? O Tom Hardy eu acho que tá melhor do que em 2018. Ele fez um puta trabalho em Venom 1 também, enfim, foi sensacional, eu acho que ele entregou bastante, mas eu acho que aqui também entregou. Então no conjunto da obra tá bem resolvido também. Os personagens secundários ali, a Michelle Williams também tá legal no filme. Então assim, no geral, ele entrega mais, sabe? No geral, ele é mais bem resolvido, é mais bem organizado e provavelmente vai ter uma crítica melhor do que teve o filme lá de 2018. Com certeza vai ser bem melhor avaliado. Uma coisa que me deixou um pouco chateado, ainda falando ali do Carnificina, é porque o filme realmente só tem aquela luta no final, que eu comentei. No decorrer do filme tem alguns pequenos confrontozinhos, tem algumas lutinhas, algumas dinâmicas assim, enfim, pequenas mesmo, mas Venom contra Carnificina mesmo, só tem uma no final, que é uma luta grande, que dura muito pouco também. O filme, no geral, dura muito pouco, é muito rápido. Mas eles realmente só fazem aquela luta, sabe? Só fazem aquela luta no finalzinho ali. Uma trocação não tão sangrenta, né? Como eu disse, o filme é mais 16. Então não podia ter tanto sangue, não podia ter tanta coisa violenta, enfim. O desfecho do vilão também, do Cletus, não foi visualmente tão bonito quanto poderia ter sido. Tem umas coisinhas que se perderam tanto na luta quanto no decorrer do filme em geral, justamente por conta dessa classificação, mas como eu disse, foi proposital, gera mais dinheiro, gera mais lucro para as partes envolvidas, então entrega o que precisava entregar, sabe? Eu acho que eles foram ali no limite mesmo, fazendo cortes muito específicos para deixar apenas subentendido, mas a expectativa, creio que a minha e da maioria das pessoas que foram pro cinema, era justamente ter uma troca maior, ter mais lutas entre o Venom e o Carnificina, ou pelo menos uma luta maior, né? Uma luta mais longa, então isso me deixou um pouco frustrado. No primeiro filme isso foi mais presente, eu acho que a luta, a duração da luta e o modelo como a luta foi feita foi talvez bem gigante, um pouco mais interessante do que aconteceu aqui. Mas somente isso foi melhor lá no de 2018. Porque em todo o resto, eu acho que como a luta é bem feita, no tempo ali que foi desenvolvido aquela batalha, eu acho que foi legal. Visualmente foi interessante ver. Só precisava ser mais, sabe? Eu só esperava um pouco mais, principalmente de duração e de ação envolvendo essas cenas. Eu já falei aqui da personagem da Michelle Williams, do Woody Harrelson, do Tom Hardy, mas ainda tem a personagem da Naomie Harris, que eu não citei, mas que ela faz uma espécie de par romântico ali com o Cletus, com o personagem do Woody Harrelson. E essa personagem, pra mim, foi um problema gigante no filme, sabe? A intenção era boa. Eu acho que até ali, o segundo ato, a construção do personagem tava legal, dava certo, a função e a intenção dela eram interessantes. Eu gostei da proposta por trás,
mas eu acho que se perdeu um pouco ali no terceiro ato. Eu acho que eles não souberam muito bem o que fazer com a história dela e principalmente como concluir. Eu acho que a personagem ficou um pouco perdida, principalmente ali na batalha final. É uma personagem que me deixou com uma interrogação absurda ali no finalzinho do filme. Então, por mais que a intenção realmente seja boa, por mais que ela precisasse estar ali, ela foi utilizada muito como um recurso de roteiro só. Um recurso para incentivar o Cletus, um recurso que ajudou a desenvolver ali a batalha final. Então, a personagem da Naomie Harris me incomoda bastante. Ela começa bem, ela tem um desenvolvimento interessante, mas o terceiro ato dela foi um pouco desastroso. E você fica justamente meio perdido. E principalmente ali nos últimos 20, 25 minutos de filme, você fica meio sem saber o que tá acontecendo com ela, sabe? Você fica meio sem saber a função dela ali. Enfim, cara, eu acho que foi um pouco desastroso. Dava pra ter tido um encerramento melhor pra ela no filme. Mas enfim, é só um destaque aqui pra lembrar dessa personagem. Só falando rapidamente aqui do elenco, não é? Acho que dos principais, quem a gente não citou ainda foi a Peggy Liu, que faz a Mr. Shen. Ela apareceu lá no primeiro filme. É basicamente a moça da mercearia lá que o Tom Hardy vai. Tem uma cena muito especial com ela. E que ela entrega legal. Tem efeitos especiais na cena, mas ela funciona bem. Então, acho que só essa cena vale pelo trabalho dela ali. O Red Scott, que faz o Dan Lewis, que é um parceiro lá da Michelle Williams, ele aparece algumas vezes no filme, principalmente ali na transição do segundo pro terceiro ato. Ali no terceiro ato em geral, na verdade. E ele tá bem no filme também, tá legal. A Michelle Williams, o Woody Harrelson e o Tom Hardy também entregam. Eu acho que o Tom Hardy, ele estava sendo muito criticado, né, um tempo atrás, quando foi escalado pro primeiro filme do Venom. Mas eu acho que ele superou isso, sabe? Eu acho que ele já protagoniza bem, eu acho que ele já entrega bem. Eu acho que ele encontrou um pouco seu papel ali em Hollywood, não fica mais sendo ali o coadjuvante. Então, pra mim funciona legal. O Woody Harrelson, ele não foi tão explorado quanto ele poderia ser. Ele tem um potencial absurdo, ele atuou bem, mas poderia ter ido mais. Claro que teve muita coisa de roteiro, teve muita coisa de direção e do espaço que deram pra ele, mas eu acho que não foi explorado todo o potencial dele. E a Michelle Williams é uma puta atriz, eu acho que não tem nem o que falar sobre ela. Todo mundo sabe o histórico dela, não só em Venom 1. Mas enfim, a Michelle Williams mais uma vez entregou pra caramba. E o elenco no geral é legal, cara, é bem ok. Eu acho que dá certo, sabe? O elenco já é bem entrosado, já funciona legal. Então, enfim, é todo mundo ok ali, sabe? É todo mundo bem. Não acho que ninguém foi tão excelente. Talvez o Woody Harrelson poderia ser, mas enfim, também não foi lá. E é isso, cara, o elenco ali é bem legal. E fechando a análise, eu queria falar um pouco sobre a cena pós-crédito aqui. Lembrando que a partir desse momento tem um alertazinho de spoiler. É o último tópico desse podcast, então se você não quer escutar, pula pro finalzinho, pra bem no finalzinho mesmo ali, que com certeza eu já vou estar passando as informações finais. Mas, se você não se importa, ou se você já viu o filme, continua aqui, que a gente vai especular um pouquinho o que é que aconteceu. E bom, basicamente a cena é o seguinte: o Venom cita pro Eddie Brock que ele já viveu anos e anos e milhares de anos, e que o Eddie Brock não viu nada ainda da vida, que o Eddie Brock não sabe nada sobre as histórias do mundo, sobre as histórias da vida, sobre planetas e realidades, enfim, que ele não conhece basicamente nada. E aí o Venom diz que vai mostrar algumas dessas memórias, algumas dessas coisas pro Eddie Brock. E ele faz alguma coisa na cabeça do Eddie Brock, ele tenta acessar alguma memória, ele tenta acessar alguma coisa, só que no momento em que ele faz isso, a realidade ao fundo da cena começa a se alterar um pouco, sabe? As coisas ficam meio esquisitas, o Eddie Brock não entende bem o que aconteceu, e no segundo seguinte começa a passar na televisão aquele momento da cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa, que o personagem do J.K. Simmons revela para todo mundo que o Homem-Aranha é o Peter Parker do Tom Holland. Então, nesse exato momento, a gente confirma que o Venom agora está dentro do universo da Marvel, está dentro do mesmo universo do Homem-Aranha, do Tom Holland. A partir daí a gente tem algumas coisas interessantes, porque a gente já sabe que dentro do UCM já está rodando o multiverso já está acontecendo, principalmente por conta de Homem-Aranha 3. O fato é que a minha teoria é o seguinte: como todo mundo sabe, Loki abriu o multiverso lá atrás, na série dele, correto? E o Doutor Estranho vai se aprofundar mais, vai fazer alguma coisa que vai misturar mais ainda o multiverso aqui em Homem-Aranha. Fora que WandaVision já deu uma cagada absurda na realidade dela. São 3 eventos
que misturaram tudo dentro do universo Marvel, sabe? E digo mais, o What If, que terminou recentemente e que inclusive vai ser o podcast da próxima semana, tem alguns elementos, algumas coisas além de multiverso que a gente vai discutir bastante, que pode estar nesse meio aí, nessa mistura louca. A teoria que eu acho é o seguinte: ele mudou de universo, ele saiu de um universo para o outro, justamente quando o Loki fez toda a cagada lá, na verdade a Sylvie, né? Fez toda aquela loucura dentro da série do Loki. Eu acho que foi nesse exato momento em que eles saíram de uma realidade para outra, sabe? Eu acho que não teve nada a ver com os pensamentos do Venom ou quando ele tentou acessar uma memória, como tem gente especulando aí na internet. Eu acho que isso só foi um argumento de roteiro, sabe? Eu acho que ele tava conversando ali com o Ed Brock, mas eu acho que isso não tem necessariamente nada a ver com a transição dele para outro universo. Eu acho que foi nesse exato momento que lá em Loki aconteceu aquelas ramificações temporais, e aí foi no momento em que o Ed Brock mudou de realidade e só depois veio o problema do Homem-Aranha. Porque não faz sentido ser no momento em que o Doutor Estranho faz aquela cagada no universo, porque a reportagem que está mostrando aqui em Venom Tempo de Carnificina é justamente ali no final de Homem-Aranha 2. Então não tem sentido o Doutor Estranho ter causado esse problema justamente por conta da reportagem que aparece. E Loki, a trajetória do Loki e da Wanda, posteriormente também pode ter sido a Wanda, eles acontecem ali ao mesmo tempo, sabe, praticamente. Venom, Loki e WandaVision, ali na linha temporal se encaixam melhor do que o próximo filme do Homem-Aranha. Então é muito provável que ou a Wanda ou o Loki, minha aposta é bem mais no Loki, tenham alterado toda essa realidade. E é aí que o Venom entra nesse universo. Tem muita gente especulando que Venom pode aparecer agora em Homem-Aranha Longe de Casa. É provável, sabe? Talvez numa cena pós-crédito, é minha teoria. Eu acho que ele não vai estar ali dentro do Sexteto Sinistro. Eu acho que é mais provável que aconteça uma cena pós-crédito com o Homem-Aranha indo pra Sony, sabe? Com certeza o Venom não vai ficar dentro do universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que isso é praticamente impossível. É muito mais fácil o Tom Holland ir lá pro Tom Hardy. Muito mais fácil o Homem-Aranha ir lá pro Venomverse, encontrar o Venom, encontrar o Mobius, enfim. Todas as produções que a Sony tá fazendo ali. E aí eu acho que vai ser uma espécie de universo neutro. Eu acho que a partir desse momento, a partir de Homem-Aranha 3, vai ter muita coisa de transição. Eu acho que Homem-Aranha 3 vai ser esse filme de transição. O acordo da Sony, no meu ver, é justamente para isso. É para você ter esse terceiro filme, elementos da Sony ali dentro, para que o Homem-Aranha possa passar lá pro filme do Venom. E o terceiro filme seja justamente esse encontro do Tom Hardy contra o Tom Holland. Certo? Bom, galera, mas isso aí é minha teoria sobre a cena pós-crédito. Essa, no geral, foi minha análise, foi minha visão sobre Venom Tempo de Carnificina. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado se você escutou esse podcast até o final. Muito obrigado pela atenção que você me deu. Nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema. Tá tudo aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.